nine, eight, seven, six, five, four, three, one. Começamos, não teve a contagem regressiva dessa vez. Nossa técnica aqui falhou, hein? Falou que teria uma contagem regressiva. Bom, já começamos então. Boa tarde a todos, boa tarde aos que estão presentes, boa tarde aos nossos amigos painelistas. Tá, vamos para mais um evento aqui do nosso primeiro dia da Perint Week. Espero que quem tenha participado do primeiro, que foi hoje na parte da manhã, tenha gostado e espero que aproveite esse aqui também. Bom, nosso tema de hoje aqui, vamos falar do Comitê de Auditoria e qual que é a responsabilidade, né, ali na gestão dos trabalhos da auditoria, na condução dos trabalhos, como que ele pode contribuir e opinar a respeito não só dos relatórios de auditoria, como cita o título, mas toda a parte de gestão, execução e o aculturamento ali das atividades da auditoria interna. Aqui no painel de hoje temos nossos amigos Paulo Freitas, Peterson, né, e o Danilo. Depois eu vou pedir para ele se apresentar. Até alinhei aqui, eu tinha dado uma buscada ali para conferir o perfil de cada um, mas para evitar qualquer tipo de gafe, eu vou deixar que eles se apresentem, tá? Mas antes de passar a bola para eles, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Leandro Burba, sou gerente comercial aqui da Perint, tá? Eu estou aqui na frente do comercial mais ou menos uns 4 anos aqui na Perint, mas tenho uma história, um passado aí, uma carreira em auditoria interna e em gestão de riscos também, tá? Passei a assumir essa função de executivo de contas aqui na Perint, estou desde então, tá? Então, como nós havíamos combinado anteriormente, né, pessoal? Vamos começar aqui por ordem alfabética. Então, por favor, Paulo, pode começar se apresentando, depois a gente passa pelo Petros e pelo Danilo. E até para combinar com o pessoal aqui, gente, antes de vocês começarem a se apresentar, só para a gente combinar aqui a regrinha do jogo, tá? Nossa agenda hoje vai das 16 no máximo até as 17h15, tá? Então a gente vai tentar respeitar esse horário. Quando for por meio das 17 horas, a gente já vai meio que finalizando ali nossa linha de raciocínio para a gente tentar concluir todo o nosso conteúdo, tá? Para o pessoal aqui, a gente criou aqui um roteiro de perguntas para tratar do tema que a gente vai abordar aqui no painel de hoje, né, para falar sobre o Comitê de Auditoria Interna. Tá? Mas não necessariamente a gente vai se prender às perguntas que estão aqui. Vamos lançar uma pergunta inicial aí para dar start no nosso bate-papo. Conforme a gente for conduzindo, for trocando, falando de experiências, de opiniões, a gente vai podendo ir um pouquinho mais para lá, mais para cá, mas sempre centrado na temática que é falar da importância do Comitê de Auditoria Interna, tá bom? Por favor, Paulo, fique à vontade. Obrigado, Leandro. Boa tarde a todos. Boa tarde, Peterson. Boa tarde, Danilo. E a todos os participantes aqui. Obrigado pelo convite aqui da Perint e dos patrocinadores. Bom, eu sou o Paulo Freitas, atualmente sou o Head de Auditoria Interna de uma instituição financeira. Sou ex-sócio de auditoria externa de uma das Big Four e espero poder contribuir com as discussões aqui durante essa tarde. Vamos lá, pessoal. Na sequência, primeiro, boa tarde a todo mundo. Obrigado também aí pela abertura, pela oportunidade de poder compartilhar aqui um pouquinho da nossa trajetória, do nosso conhecimento sobre esse tema tão importante. Meu nome é Peterson, sou sócio fundador da PRZ, atuei em algumas empresas de consultoria, como a Grantor, Pro, Ernst Young, e em paralelo, acabei atuando em alguns comitês de auditoria e riscos, em empresas públicas e privadas, e principalmente, né, pessoal, ministro algumas aulas em MBAs, geralmente voltado para a parte de riscos, para a parte de governança e de auditoria. Legal, então vamos na sequência aqui. Para quem não me conhece, sou o Danilo. Primeiro, queria agradecer aqui o convite, estou super feliz pela oportunidade, alegria de dividir espaço aqui com grandes profissionais, com todos os nossos ouvintes aí desse painel. Tentar resumir um pouco aqui minha trajetória profissional. Já estou 9 anos aí no mundo de auditoria, riscos, né, controles.
Iniciei minha caminhada na auditoria externa, fui trainee de Big Four. Depois de um tempo, acabei trilhando um caminho que muitas vezes é comum, né, que é ir para a auditoria interna, né? Então, já ia atuando como profissional de auditoria interna. Passei por mais diversos segmentos, passei por empresa de construção civil, empresa de capital aberto, filial no Brasil e respondia para matriz fora do país, enfim. Hoje trabalho no segmento de saúde, saúde suplementar, o mercado altamente regulado, então a gente tem muita responsabilidade aqui, né, como gestores de riscos e auditores internos. E é onde eu venho construindo aí bagagem, principalmente nos últimos 4 anos aí, atuando nesse segmento, onde eu pude iniciar essa relação com a nível mais executivo, né, participando dos boards, e onde eu acredito que eu consiga contribuir aqui nesse painel, nessa troca que a gente vai ter nas próximas horas aí. Legal, pessoal. Obrigado pela apresentação. Queria me desculpar, tá, Danilo? Eu falei que a gente ia falar por ordem alfabética, mas eu fui induzido aqui pelas telinhas do Zoom a começar primeiro pelo Paulo, que está aparecendo em primeiro para mim, mas na verdade deveria ter sido você, né? Que respeito Tranquilo. à ordem alfabética. Vamos Então, nessa. me desculpe. Avisar uma coisa do pessoal também. Quem quiser participar aqui do nosso bate-papo, tá? Por favor, direcionem suas perguntas para a caixinha de QIA, para a gente poder ter o controle exatamente do que foi perguntado, o que foi respondido, porque se vocês colocarem no chat, esse controle pode acabar não funcionando e pode acabar passando desapercebido, tá? Dependendo do volume de perguntas que tiver, talvez não seja possível responder todas, tá? E aí já vou também pedir um apoio para vocês, que dependendo de como a gente estiver conduzindo aqui a pergunta, para que vocês evitem perguntas que possam gerar algum tipo de polêmica. Eu sei que nosso público aqui da Pedint Week sempre é um público bastante comportado, bastante tranquilo em relação às suas perguntas, mas eu vou pedir antecipadamente para que não faça, e se a gente julgar que é uma pergunta que pode ter algum viés que possa gerar algum tipo de polêmica, ela simplesmente não vai ser levada para os painelistas, ok? Agradeço pela compreensão de vocês, tá? Então, vamos começar aqui, né, na nossa primeira pergunta aqui dentro do nosso roteiro, e aí eu vou direcionar, vou fazer a ordem inversa agora, tá? Então, vou começar pelo Peterson, tá? E aqui o que a gente combinou aqui, para dar início às nossas discussões, gostaria primeiramente de abordar a questão teórica, né, e saber da opinião de vocês. Vou pedir primeiramente a opinião do Peterson, mas depois, se o Danilo e o Paulo também puder contribuir, tá? Também fique à vontade. Qual que é o papel do Comitê de Auditoria na auditoria interna, né, na condução dos trabalhos e na missão da auditoria interna dentro das empresas? A gente sabe, a gente estava até fazendo um briefing antes aqui, né, que nem todas as empresas têm ali instituído um comitê de auditoria, mas isso a gente vai deixar um pouquinho mais para frente, tá? Vamos primeiro explorar aqui o que é um comitê, qual que é a importância e o que ele pode agregar de valor ali para a execução dos trabalhos da auditoria interna, para a função da auditoria interna propriamente dita. Fique à vontade, Peterson. Legal, Burbá. Bom, vamos lá. Pensando aí muito nessa estrutura, né, de auditoria e principalmente comitê de auditoria, nós estamos falando de um grupo de profissionais independentes que reportam diretamente para o Conselho de Administração, quando a gente está falando no Comitê de Auditoria, né? E a ideia ou a missão desse comitê é ser um comitê assessor, nunca é deliberativo, é um comitê assessor, onde ele vai alertar o Conselho de Administração quando no momento de um estabelecimento de uma estratégia e até mesmo no monitoramento dela, no decorrer da vida da empresa, sobre riscos que são inerentes àquela estratégia, aquele modelo de negócio, aquela empresa, aquele mercado, muitas vezes, e principalmente ele vai coordenar as ações. Eu vou usar esse termo, ele não é o mais feliz, tá? Ele vai coordenar as ações ali de monitoramento ou até mesmo de conferência, mas é um termo muito infeliz quando eu falo conferência, tá, pessoal? Quando eu falo em conferência. Que a gente tem que pensar o seguinte: a auditoria interna ela é uma ferramenta para garantir que os executivos da empresa estão conduzindo os negócios da empresa de acordo com aquilo que o conselho estabeleceu lá na estratégia. E, geralmente, o que você acaba fazendo? Tendo uma empresa, um time de auditoria, que pode ser interno ou externo, mas que sempre tem que ter independência em relação aos executivos, possam fazer os seus trabalhos e os seus reportes cheguem no conselho sem nenhum filtro, sem nenhuma análise, ou pelo menos sem nenhuma
precaução de esconder ou de simplesmente desviar as informações que estão sendo ali monitoradas por esse time. Mas é sempre legal colocar que esse comitê, ele tem uma função independente, mas ele geralmente é composto também por pessoas que podem estar dentro da empresa, porque para falar de risco você precisa entender a estratégia da empresa. Ter visões de fora também é legal. Então, o melhor comitê seria um comitê misto e um time de auditoria que reporte direto a esse comitê e essa estrutura toda vinculada ao conselho de administração. Não sei, o Danilo, o Paulo, eles tiveram outras experiências, mas eu queria ver se, de repente, também não falei nenhuma besteira, né, pessoal? Podem me corrigir aí, por favor, tá? Acredito que numa numa concepção mais inicial, né, do papel aí do comitê, né, é justamente o que o Peterson falou, né, ele é um elo entre os executivos e o conselho de administração, né, para quem, de fato, a gente vai ser reportado, né, que de fato vai atuar ali nas deliberações para o negócio, né, então o comitê, ele reporta para o conselho, né, de forma consultiva e propositiva, como foi dito aqui, e de maneira a auxiliar nesse monitoramento, né, das demonstrações financeiras, na avaliação do ambiente de controles internos, próprio gerenciamento de riscos, né. Então, se eu pudesse aqui resumir em 3 tópicos, né, o papel e a missão aí para a auditoria interna do comitê, né, é a supervisão e elaboração das demonstrações contábeis, né, a avaliação do ambiente de risco, né, e controles internos, e a supervisão do trabalho tanto da auditoria independente quanto também ali dos auditores internos. Acho que eu concordo com que o Peterson e o Danilo comentaram. Acho que é importante comentar também que essa relação entre comitê de auditoria e auditoria interna, para muitas empresas, ela é regulada, né? Aqui no caso do Brasil, por exemplo, a resolução CVM 23 de 2021, ela regula essa relação entre comitê de auditoria e auditoria interna e dá algumas funções importantes, entre as quais o Danilo já comentou, né? Acho que outro aspecto importante aqui de mencionar também é avaliar a capacidade que o pessoal da auditoria interna tem para suprir as necessidades estratégicas da organização e ter certeza de que no plano de auditoria, o plano de auditoria interna contempla os riscos estratégicos, os riscos mais importantes para a organização, né? Legal. Bom, já começaram a pipocar aqui algumas perguntas, agradeço aí pela opinião de cada um de vocês. Mas antes da gente partir para a próxima, eu acho que tem uma pergunta que, infelizmente, eu não vou poder citar o nome da pessoa porque ele colocou como anônimo, mas ainda está dentro dessa questão aqui inicial, da parte da estrutura, ele perguntando o que é necessário para se tornar um membro de um comitê de auditoria interna. Eu sei que tem alguns membros, normalmente é alguém do conselho, é alguém do controle acionário, mas é bastante comum, eu, por exemplo, já tive algumas experiências que tem ali um membro independente, né, que normalmente exerce a função do consultor e é o que tem aquele elo de comunicação direta com o time de auditoria interna. É o que faz a interface do comitê ali com a parte mais operacional da execução dos trabalhos. Então, se vocês puderem explicar para quem já fez parte de um comitê de auditoria interna, o que foi necessário se desenvolver, algum curso, enfim, fiquem à vontade. Posso comentar? Vai lá, Paulo, Pode. é você. Não, vai você, eu vou depois. Não, tá bom. Acho que eu nunca fui membro do comitê de auditoria, mas como ex-sócio de auditoria, eu interagia bastante com comitês de auditoria de empresas abertas com as quais eu auditava, né? Acho que inclusive os próprios órgãos reguladores determinam alguns aspectos de natureza regulatória que são necessários, né? Um deles, por exemplo, é a pessoa ser um especialista financeiro e que tenha habilidades de criticar as demonstrações financeiras, né, da companhia. Segundo aspecto, para a composição de um comitê de auditoria é que haja, por exemplo, um membro independente. Outro aspecto importante é que um membro do comitê de auditoria não seja um diretor da companhia, né, obviamente. Então, em linhas gerais, esse são alguns dos aspectos aí trazidos pelas normas aí, pelos órgãos reguladores aí em relação à composição de um comitê de auditoria. Perfeito, Paulo. Acho que
sua explicação foi perfeita, porque eu colocar era justamente trazendo experiência. E foi justamente o que você falou, Paulo. Eu, por ser diretor de empresas de consultoria e auditoria também, assim como você já passou também, eu acabei tendo muitos relacionamentos com o mercado e com comitês. Em um dado momento, algum comitê buscava um profissional especialista, principalmente no tema riscos, né? E aí fui cooptado e realmente me convidaram para participar de todo um processo seletivo. Não existia ali uma certificação ou um curso específico, mas sim, de fato, o conhecimento de auditoria e principalmente de gestão de riscos. E comigo, nesse comitê, aí existia exatamente essa figura que o Paulo trouxe agora, que era um CFO de uma outra empresa que tinha toda uma expertise, uma capacidade de análise das demonstrações, e ainda tínhamos um coordenador que era um ex-sócio, inclusive, da Price, inclusive, não sei se eu podia ter falado, Urba, mas enfim, um ex-sócio de Big Four, ele era o comitê, ele era já um sócio aposentado e era o nosso coordenador do comitê, e ele tinha isso dentro do nosso time, um especialista em risco e um especialista em finanças. Claro que depois disso eu acabei me aproximando um pouco mais, fui até o IBGC, aí acho que esse é um ponto interessante, aí o IBGC tem bons treinamentos, com certificação, inclusive, que eles demonstram muito de qual é o papel formal de um comitê. Mas eu insisto em dizer, o tecnicismo necessário é exatamente isso que o Paulo falou, um bom financista e um bom cara que possa falar de gestão de riscos, porque essas duas figuras vão tanto aconselhar o conselho, né, vão assessorar o conselho de administração, quanto coordenar aí, ou pelo menos direcionar muito bem o trabalho do time de auditoria interna para que eles não sejam aquele time muito reativo ou aquele time que acabe fazendo uma auditoria muito focada na atividade operacional sem aportar, por exemplo, todos os trabalhos ligados aos riscos da estratégia vigente naquele ciclo operacional da companhia. Eu acho que só um complemento aqui para corroborar com as informações, né, que o Peterson e o Paulo dividiram aqui. Eu acho que essa questão de ter um membro, né, com conhecimento de risco é super importante, assim, principalmente eu acho que na minha vivência aqui, eu acho que isso faz bastante diferença na prática, né, de quem reporta, né, de quem, como gestor de área de auditoria ou de risco, vai reportar lá no conselho, de você ter alguém ali com uma visão que já tem mais familiaridade ali com tópicos, né, com temas, com termos, de gestão de risco, né? Então, não só a concepção básica de risco, mas quando você fala de fator de risco, quando você fala do risco residual, né? Depois do risco inerente, o risco residual depois da aplicação de controle, e como esse risco residual está atrelado ao apetite ao risco da companhia. Então, quando você entra muito nesses termos aqui, fica muito mais fluido, né? E rico, né? Ali a informação que você está compartilhando, o resultado do seu trabalho, quando você tem um membro, né, que está mais familiarizado com esse tema, porque ele vai ter a expertise ali naquele momento de fazer a conexão, né, da sua linguagem, né, do resultado que você está apresentando ali do seu trabalho, com de fato com os dilemas, né, com os desafios do negócio e as estratégias que estão sendo colocadas em prática, né, estão sendo colocadas em discussão naquele fórum. Falou alguma coisa, Peter? Você estava no... Não, na verdade, assim, é que essa colocação do Dani foi perfeita. Acho que assim, eu posso falar até pela minha própria experiência, onde eu mais venho participando em comitês ultimamente, é muito para trabalhar nessa visão que o Danilo acabou de falar, que é falar do risco. E por que é importante isso? E aí, agora, assim, acho que todos aqui vão acabar concordando em algum momento, porque em algum momento na carreira nós fomos abordados por isso, né? É falar sobre o investimento na auditoria interna, Urba. O que acontece muito? De certa forma, é meio triste nós falarmos isso, né? Mas a auditoria interna ela não tem a função de gerar receita e muito menos de ser um trabalho de cost avoid ou de gerar economia. Na verdade, a auditoria interna ela tem uma função de ajudar a companhia a acelerar a estratégia, garantir que ela está andando naquilo que foi definido pelo conselho, né? É óbvio que eu brinco que é uma função ingrata, né? Por isso nenhuma criança fala que quer ser auditor quando crescer, né? Mas existe uma função para o comitê de riscos e auditoria, que o Danilo colocou e foi uma epifania aqui para mim, que uma das minhas grandes funções sempre foi auxiliar a companhia e o conselho a compreender que o trabalho da auditoria interna tem fundamental importância na estratégia da companhia e não um trabalho policialesco ou de conferência pós-mortem de risco, né? E quando o Danilo trouxe essa visão, eu sempre costumo dizer que as auditorias internas só tendem a trabalhar bem
e entregando tanto para conselho quanto para a companhia um atingimento de objetivo estratégico, quando você tem um bom comitê discutindo o risco e principalmente fazendo esse elo entre o planejamento estratégico que sai lá do conselho e que vai ali para o time de auditoria falando, esse é o caminho que eu preciso que seja monitorado ou auditado ou enfim, né? É muito bem acompanhado pela auditoria. E aí a gente fica naquela visão de que o auditor é o cara chato que confere, né? Eu até brinco que eu vivi um passado, né? Eu sou um pouco mais velho que o pessoal aqui, né? Mas eu vivi um passado onde a auditoria já foi chamada de inspetoria, para vocês terem uma ideia. E essa é uma visão completamente deturpada, porque você, além de perder o valor da auditoria, basicamente você simplifica e reduz o trabalho de governança da companhia e de gestão de risco a uma conferência após qualquer problema sendo concretizado, quando, na verdade, a gestão de risco ela te ajuda a acelerar nas retas e frear nas curvas, né? Porque você vai saber antes onde estão essas curvas. Eu brinco que um carro com muita potência sem freio não vai poder andar rápido. Uma empresa com muita capacidade, sem uma gestão, sem uma boa gestão de risco, também não consegue acelerar nas suas estratégias. É isso aí. O comentário de vocês agora já tem bastante relação com a próxima pergunta, a próxima provocação que eu vou trazer aqui para a gente, que é o seguinte, né, o Paulo até comentou, né, que a constituição e a função do Comitê de Auditoria Interna é regulado lá pela CVM para alguns negócios, setor financeiro, empresas do novo mercado, enfim, existe alguma série de categorias, tipo de negócio, tipos de mercado que exigem ali a constituição de um comitê de auditoria e como ele deve ser constituído. A gente sabe que, em termos quantitativos, a grande maioria das empresas não tem essa obrigação de formação desse comitê. Tá? Então, eu queria saber de vocês, que vocês comentassem aqui, qual que é, né, mesmo a gente sabendo que é uma boa prática, até sugerido lá pelo IBGC, qual que é a importância dessa idade? Você está lá, você precisa formar, constituir um comitê, você tem que chegar lá para o conselho de administração, para os seus stakeholders, assim, ó, preciso constituir um comitê de auditoria com essas atividades. Quais são os fatores de convencimento? Quais são os benefícios a serem auferidos com a constituição de uma entidade dessa natureza e como convencer ali a administração a se legal, vamos em frente. Na opinião de vocês, para quem já passou por isso ou já estudou isso, se puder compartilhar ali a experiência e opinião, fiquem à vontade. Isso já responde a pergunta de algumas pessoas aqui no chat também. Vai lá, Danilo, vou escolher você para responder primeiramente. Vamos lá, vou soltar aqui uma pílula, né? E vamos ver se a gente consegue dar corda aqui para esse assunto. Mas acho que o principal, acho que assim, a gente tem que falar a palavra valor, né? Então, quando a gente tem comitê ali que vai intermediar, né? Essa tratativa, né? Dos riscos, a diligência sobre assuntos relevantes da companhia, a gente tem que falar sobre agregar valor, né? Então, acredito que a gente, para justificar esse agregar valor, eu diria que o comitê, né, contribui para o controle dos riscos da companhia e para elevar o nível de qualidade das informações que vão chegar lá para os membros do conselho, né, de administração, seja informações internas, seja discussões sobre eventos de economia, eventos de mercado, que são ali, que podem representar eventualmente riscos emergentes para o negócio. Então, acho que a primeira justificativa que eu daria é que é uma ferramenta de gerenciamento de risco relevante aí para tratativas e diligências aí junto e orientação junto ao conselho de administração, tá? Acho que na linha do que o Danilo comentou, Leandro, acho que hoje quando a gente fala em risco, né, mesmo a gente pensando no papel tradicional da auditoria interna, que acho que até me remetendo um pouco a uma publicação recente da Price que ela faz anualmente com CEOs, né? O papel da auditoria interna ele precisa ser revisto, porque hoje, quando a gente fala em risco, a gente fala de tecnologia, a gente fala de geopolítica, a gente fala de clima, cadeia de suprimento, enfim. Uma série de fatores que hoje, quando a gente pensa em termos de imprevisibilidade, né, eles são extremamente relevantes dentro da estratégia da organização. Então, você ter um comitê, pessoas especializadas em risco, pessoas que consigam olhar para esses fatores e antecipar dentro daquilo que se pode para a organização
poder reagir, né, ou até se prevenir do impacto desses fatores nos seus negócios é fundamental, né? Então, acho que, além do que o Danilo começou, acho que é importante a gente pensar no que a própria Price chama de mega tendências, né? Perfeito. Paulo, Danilo, vou só fazer um complemento aqui. Eu não sei se isso foge muito do nosso assunto. É que tem um ponto que é legal nós colocarmos. Isso eu posso falar com muito conforto, porque foi exatamente o que eu vivenciei numa empresa que tem uma estrutura muito boa de governança. É que a gente tem que pensar que a auditoria sozinha, ela não faz o gerenciamento de riscos também, né? Existe uma tríade aí, né? Que é uma área de riscos, onde nós temos aí um conceito chamado ERM, que é o Enterprise Risk Management, que ele vai olhar justamente os riscos nesse nível mais estratégico, ele vai assessorar o planejamento estratégico, inclusive, a ser criado à luz dos riscos, né, que são inerentes, como foi muito bem colocado, ao mercado, ao cenário econômico, ao cenário político, né, a tudo isso que envolve a construção de uma companhia. Existe um segundo pilar, que é o monitoramento do risco operacional, que vai ser a área de controles internos. E aí, por fim, existe a terceira linha, que é justamente a área de auditoria interna, quando nós estamos falando já em mecanismos de monitoramento de toda sorte, e que foi muito bem lembrado agora também pelo Paulo. Nós temos os riscos em diferentes dimensões, em diferentes pontos da companhia, que precisam ser monitorados, cada um com a sua ferramenta. É óbvio que em algum momento alguém vai falar, pô, mas eu vi empresa que tinha um único cara, uma única área, que fazia absolutamente tudo. Isso é muito comum. Porque ao passo que nós temos um planejamento estratégico que tem que ser amadurecido ao longo do tempo, a gestão de risco ela também é. Então, essa arquitetura de gestão de risco ela também tem que ser amadurecida ao longo do tempo. Num primeiro momento, geralmente você tem um profissional ou uma área que ela é meio que 360 graus, ela consegue opinar sobre a estratégia, porque ela participa da estratégia e tem alguém muito sênior na liderança. Ela consegue opinar sobre a operação, porque tem uma boa estrutura de controles internos, processos, uma matriz de risco. Inclusive, o próprio Perit é uma ferramenta que ajuda a ter essa estrutura muito bem monitorada e desenhada. E você também tem a estrutura de auditoria que acaba fazendo isso, que muitas vezes até são terceirizadas. Aí você coloca aí empresas com um viés mais independente e até um ponto interessante, né? Por que às vezes é legal você ter um time independente de auditoria interna? Porque o cara vai poder trazer uma equipe voltada só para a área de logística, depois uma equipe voltada só para a área de TI, depois uma equipe voltada só para a área fiscal, e você consegue fazer trabalhos de monitoramento, cada um na sua dimensão. Mas claro que toda essa robustez vai ser de acordo com o tamanho da companhia, da sua estrutura, do seu nível de maturidade, da sua governança, né? Eu acho que assim é bem legal a gente sempre lembrar o seguinte: o desafio, que eu acho que é a pergunta principal que vem aí, né, dessa construção, é essa percepção da agregação de valor, de você não trabalhar só no. Eu brinco muito se fosse fazer uma metáfora com futebol, né? Trabalhar somente no ataque, trabalhar só na estratégia de venda, só na estratégia comercial, só de como gerar dinheiro. Não, né? Não é gerar dinheiro a qualquer custo. É lembrar dos valores que a companhia tem, lembrar de quais são os pilares negociáveis da companhia. Lembrar, por exemplo, que, inclusive, às vezes você abrir mão de uma oportunidade comercial que te leva para fora do que é o core business da companhia, indicadores e processos vão te mostrar, né, que você está ganhando dinheiro fora daquilo que você se propôs a fazer. Então, eu acho que foram muito felizes essas falas, tanto o Danilo quanto o Paulo trouxe, porque, assim, no fim do dia, a auditoria ela tem que ser intimamente ligada ao processo estratégico da companhia. Ela não é algo paralelo e tampouco fora do organograma, como geralmente a gente vê, né? E é meio que uma área de prestação de contas ou empresas internacionais. Tem um cara, uma pessoa que é da auditoria interna, que reporta para a matriz nos Estados Unidos ou na Europa, e esse cara tem que fazer absolutamente tudo e depois acontece algum grande problema e fala, pô, onde estava a auditoria interna? Não, a empresa não tinha essa cultura de gestão de riscos, que é justamente uma construção de uma estratégia com uma estrutura de riscos estratégicos e um desdobramento em controles internos e auditoria por fim, né? E aí o comitê acaba sendo o elo de toda essa estrutura com isso. A gente até comentou em algumas oportunidades, outros webinários que nós tivemos falando de comitê de auditoria interna, da função, do trabalho de auditoria interna, a importância de repente, ter um representante da auditoria interna ou do comitê de auditoria interna sentado junto com o conselho de administração lá no comitê de estratégico, porque ele tem que participar ali da definição das estratégias para que ele possa tecer comentários, fazer recomendações. Obviamente, a auditoria interna, o comitê de auditoria interna, ele nunca determina nada.
ele sempre sugere, de acordo com as boas práticas de mercado, o conhecimento que ele tem, o domínio que ele tem sobre a avaliação de risco, porque se ele determinar, depois ele não pode ir lá e verificar, ele não pode testar, não pode emitir a opinião sobre aquilo que ele está falando, mas ele pode, com base nas boas práticas, no conhecimento, fazer as recomendações. Então, a gente já discutiu isso em algumas oportunidades e faz todo sentido. Você tem uma auditoria interna que não está alinhado com a estratégia da companhia no atingimento dos objetivos, você já está começando errado. Você está fazendo o trabalho de auditoria interna errado e não está agregando valor, cumprindo o papel do que a auditoria interna deve fazer dentro de uma empresa, né, Petros? Inclusive, Burba, longe de querer fazer monopolizar, mas esse aqui é um ponto que você trouxe, que eu insisto muito nas consultorias que eu faço, é que muitas vezes a empresa quer fazer gestão de riscos de auditoria interna e não tem um planejamento estratégico. Sendo que se a definição de risco é tudo que te impede de chegar no objetivo, a ausência da clareza do objetivo estratégico vai fazer com que a sua gestão de risco seja completamente aberta e completamente esquizofrênica, porque aí você vai ficar olhando o operacional e não olha o que é de fato o risco estratégico também. Então, é sim uma continuação ou uma evolução da governança corporativa da companhia. Isso aí. Bom, trazendo aqui a próxima provocação, a gente sabe ali da necessidade da independência do Comitê de Auditoria Interna, já explicamos aqui, inclusive, algumas diretrizes que sugerem a forma de constituição, mas às vezes, né, a gente pode presenciar, eu já tive uma única experiência que, apesar de no papel ali ter a independência, mas no dia a dia não era tão independente assim, mas não vou entrar em detalhes. O que eu queria saber a opinião de vocês não havendo a possibilidade de dar toda a transparência e independência necessária na formação do Comitê de Auditoria Interna, o quanto isso pode impactar no cumprimento dos objetivos do papel da função do Comitê de Auditoria Interna e, consequentemente, na execução dos trabalhos da auditoria interna. A gente entende que se o órgão máximo dentro da estrutura do Comitê da Auditoria Interna é o comitê, e se ali existe algum problema de independência, a probabilidade disso se desdobrar para o time de auditoria interna também é grande. Então, eu queria entender de vocês, se vocês já presenciaram, tiveram alguma experiência dessa natureza e puderem contribuir. Agora eu vou pedir para o Paulo começar ali com os seus comentários, para que a gente deixe o Peterson respirar um pouquinho. Pô, foi mal. Brincadeira, Peterson. Eu acho que pode comprometer muito, né, Leandro? Acho que o pressuposto da existência de um comitê de auditoria é a independência, né? Inclusive, fazendo um link aqui com a atividade de auditoria interna, é a mesma coisa, né? A auditoria interna ela deveria se reportar diretamente ao Conselho de Administração ou ao órgão máximo da companhia na inexistência do Conselho de Administração. Então, acho que qualquer fator que impacte na independência de um membro do Comitê de Auditoria Interna pode, obviamente, impactar de maneira significativa aqui a atuação e comprometer a eficiência do próprio comitê, né? Para isso, inclusive, os órgãos que determinam a existência para aquelas empresas que necessitam necessariamente ter um comitê de auditoria interna, ele já prevê certas situações com o intuito efetivamente de evitar esse tipo de situação, né? Que é membros independentes, evitar ter diretores que atuem na própria companhia. Boa prática manda que haja um assessment com relação ao próprio a atuação do comitê de auditoria, enfim, então acho que sucintamente acredito que sim. Complementando aqui o Paulo, né, eu acho que compromete sim você não ter independência, né, eu acho que um dos pressupostos básicos, né, princípios básicos, é a gente ter uma atuação, para a gente ter uma atuação com resultados de qualidade, que de fato agreguem para o negócio, isso passa muito pelo ponto de exercer uma atividade independente, né? E eu acho que o mesmo se aplica tanto para a auditoria interna quanto para a atuação do próprio comitê, né? Então, é importante a gente ter conforto e garantias ali de que a gente vai atuar de forma que eu não sinta, né, exercendo sobre o auditor, o auditor interno, o gestor de auditoria, qualquer tipo de pressão externa que vá modificar ali as impressões que ele tem sobre os trabalhos que são realizados e muito por conta também os membros desse comitê, né? Então acho que vai muito nessa linha aí de
de importância. Assim, eu não teria muito a complementar, porque eu acho que as respostas foram perfeitas e completas, tá, pessoal? Mas eu queria aproveitar essa pergunta, que eu vi que o Eduardo Cunha fez aqui um comentário que acho que vai muito com o que a gente vinha até falando lá no briefing, né? É como organizar um comitê de empresa familiar com funcionários com tempo de casa e resistentes, né? O Eduardo, inclusive, conhece muito bem um excelente profissional aí da área de auditoria e de riscos, controles internos. Eu diria assim, sendo bem objetivo, o Danilo usou um termo agora no nosso briefing que foi perfeito. É assim, o time de auditoria ele tem, de alguma forma, que manter a sua independência em relação à operação. Vamos sempre lembrar, né? Qual que é o papel da auditoria? É garantir que a operação está indo em direção àquilo que os donos, os investidores ou o conselho de administração propõem. Então, o ideal é que esse time de auditoria reporte para a entidade máxima. Eu vou usar exatamente o termo que o Danilo me refrescou a memória aqui, né? Então, assim, eventualmente você não vai ter um comitê. Se você tiver uma gestão mais simples, não faz nem sentido, inclusive, você ter um grande comitê. Você pode ter ali um dono de empresa com um conselho consultivo em torno dele, e nesse conselho consultivo, é isso que eu acabo encontrando muito no mercado, você tem ali um especialista de risco para poder falar de riscos para ele, e o dono diretamente, né, incidir sobre o trabalho da auditoria interna, e a auditoria interna acabou de ter sua total independência em relação à operação e está reportando de fato o que interessa dentro da companhia. Então, acho que assim, a gente usa muito o termo comitê porque é o que nós estamos acostumados a ver em grandes companhias, e muito bem colocado pelo Paulo, às vezes por força de lei, por força de regulação, né? Empresas públicas, você tem lei estatal, você tem a questão do Banco Central, CVM, enfim. Então, o que a gente tem que pensar? Não é a lei que manda nós termos uma auditoria interna, mas sim a boa governança. A lei, ela regula, o que é diferente. Agora, via de regra, nós não temos uma estrutura muito robusta, eu não tenho um conselho de administração, eu não tenho um comitê. Puxa, é o dono da empresa, geralmente assessorado por um conselheiro que possa versar sobre o tema, e ele incide diretamente em cima do time de auditoria para que o time de auditoria ou de riscos possa atuar com essa independência que foi muito bem pontuada aí pelo Paulo e pelo Danilo. Obrigado. Vou trazer aqui um pouco fora do roteiro que nós havíamos combinado, mas o Célio Melo trouxe uma pergunta que eu achei importante, falar do ponto de vista de constituição. Ele falou que ele trabalha numa empresa que tem a matriz lá no México, e lá, de forma global, tem um comitê de auditoria interna. Aí ele queria saber se existe a necessidade, principalmente para aquelas empresas que são reguladas, que exigem a constituição de um comitê pela legislação nacional, se obrigatoriamente essas empresas teriam que também constituir um comitê de auditoria interna local aqui no Brasil, ou se poderiam se valer desse global. Obviamente, do ponto de vista de melhores práticas, faz todo sentido ter um local para poder abordar toda a questão financeira, de legislação e até da natureza, da cultura aqui no Brasil. Mas do ponto de vista de legislação, é necessário também ou pode se valer de uma estrutura global? Não sei se vocês conseguiriam responder essa pergunta do Célio. É uma pergunta direcionada por ele, tá? Então... Vou me atrever aqui, tá, pessoal? Que eu acabei respondendo para ele no texto ali também, por lá. Via de regra, legal, não sabia. Via de regra, vamos pensar da seguinte forma aí, né? A estratégia global, a estratégia brasileira, ela vai ser um desdobramento da estratégia global. Então, você tem já uma estrutura global de gestão de riscos e, geralmente, o time de auditoria aqui reporta direto lá para fora, né? A menos que você tenha capital aberto aqui, aí você tem obrigações com a CVM, você pode literalmente ser somente um desdobramento da estrutura de riscos que você tem na matriz. É que, por acaso, eu acabei trabalhando numa empresa capital aberto nos Estados Unidos, mas não no Brasil. E aí, justamente, o que acontecia era, eu tinha o reporte direto para a rede de auditoria interna lá nos Estados Unidos, existia o comitê de auditoria nos Estados Unidos, inclusive até o próprio desdobramento de testes de SOX, auditoria interna, principais riscos, né? Só que, novamente, estamos falando aí e aí, assim, só trazendo outros exemplos, uma empresa alemã também, na área automotiva, acabei fazendo um trabalho desse em Curitiba. Então, assim, é muito comum que nós tenhamos simplesmente uma extensão do time global de auditoria e gestão de riscos aqui no Brasil. É óbvio, volto a dizer, se nós tivermos aqui obrigações junto à CVM, aí você, de regra, vai ter que fazer alguma estrutura dessa forma. Mas que, geralmente, vamos sempre lembrar,
é onde você vai ter o capital aberto, que você vai ter essa prestação de contas. Só complementando aqui, eu acho que assim, por mais que não haja uma obrigação, né, de acordo com a legislação, eu vivi um cenário muito parecido com esse que o Peterson compartilhou aqui, que é justamente isso, né? A Brasil era filial da matriz, na ocasião era na França, e a gente praticamente só versava e replicava sobre, né, ali um questionário de riscos e controles, enfim, tinha os reportes ali periódicos, né? Mas eu acho que, trazendo um pouco para esse campo de discussão aqui que a gente está tendo, por mais que não houvesse uma obrigação com a legislação, eu entendo que seria uma boa prática, na medida do possível, caso seja possível, instituir um comitê, né, talvez até a nível executivo, um comitê interno, não necessariamente estatutário, para eu dialogar, né, e enriquecer, né, esse trabalho, né, os resultados, os desafios, seja ele econômicos, seja ele sobre mudanças na operação do negócio, né? Então acho que fica um diálogo e uma entrega muito mais rica, né, para uma matriz, por exemplo. Eu tenho um comitê que, digamos assim, que vai intermediar, né, que vai enriquecer mais, né, essa matriz aí com estudos e com discussões mais profundas, né? Então, acho que seria interessante. Eu entendo que seria uma boa prática na medida do possível. A gente sabe que envolve custo, né, e etc., envolve horas, Exato. mas eu entendo que seria uma prática bastante interessante e queria enriquecer aí os negócios. Legal. Eu não tenho muito mais a acrescentar em relação ao que o Peterson e o Danilo comentaram, ô, Leandro, mas vou dar um exemplo contrário quando eu tinha empresas no exterior, né, como enquanto ex-sócio de auditoria externa. É, eu, eu sempre, quem fazia o trabalho via de regra era o escritório que está no exterior. Por quê? Porque a gente não tem conhecimento, principalmente de aspectos de natureza legal, fiscal e uma série de outras fontes de risco relevantes para aquela subsidiária, né? Então, assim, obviamente que está completamente correto ter aqui pessoas que se reportem à auditoria, ao comitê de auditoria no México, onde quer que seja, mas na linha do que o Danilo comentou, se não um comitê, pelo menos alguém que conheça minimamente, né, os aspectos de risco macro, né, os macro riscos que aquela operação está sujeita, principalmente considerando um cenário de Brasil com o nível de complexidade que a gente sabe que é, né? Exato. Bom, a próxima provocação aqui, de forma direta ou indireta, a gente acabou respondendo aqui, mas acho que eu gostaria de manter essa provocação aqui para saber a opinião individual de vocês. É o seguinte, falando, não até deixando um pouco a questão da independência de lado, mas na atuação de vocês em comitês de auditoria interna, seja como membro de um comitê de auditoria interna ou respondendo para um comitê de auditoria interna, ou os dois, né, se for o caso já tenha vivenciado, qual que é a experiência que vocês tiveram, né, e quais são os principais desafios, né, com o exercício dessa atividade. E aí, a reflexão é para você trazer um pouco da experiência pessoal de cada um, até se possível, né, respeitando a particularidade de cada um, sair um pouco da teoria e trazer um pouco da prática mesmo, para compartilhar com os colegas que estão assistindo aqui o que eles podem esperar, né? Vou começar a trabalhar no comitê de auditoria interna. O que vai cair no meu colo? Vai cair uma auditoria interna totalmente, né? Eu ia falar uma expressão aqui, mas não vou falar, mas que não vai conseguir entregar os seus objetivos. Eu tenho que começar a responder para um comitê de auditoria interna, mas lá no comitê de auditoria tem um cara que não manja nada de auditoria interna, como que eu contorno essa situação? Enfim, se vocês puderem falar um pouquinho da experiência prática, para que os nossos colegas que estão aqui assistindo possam entender o que os espera. Acho que eu posso Até começar. contornar alguma situação pelo qual eles já estão passando agora, né? Verdade. Acho que eu posso começar aqui, Leandro, até pegando o gancho nesse teu último exemplo, né, e eu no papel de quem reporta, né, de muitas vezes talvez a gente encontrar membros ali que não tenha tanta familiaridade com o tema de riscos, né, então assim, eu entendo que sim, deve ser um papel ali no caso aqui do líder de auditoria que participe desse comitê, que vai reportar os seus resultados, fazer sim um trabalho ali de comunicação e aculturamento com os próprios membros desse comitê. Então, assim, eu falar, talvez no nível mais básico, né, o que é um risco, o que são os fatores de risco, que os controles precisam mitigar os fatores, né,
e que após a implementação de um controle eu chego no risco residual. Então, assim, talvez tenha um cenário de que alguns colegas de nosso de trabalho aqui se vejam diante de um cenário desse, né? Quando você já corre ali direto para a prática, né? Para os resultados ali, às vezes o membro pode ficar ali, o conselheiro pode ficar um pouco perdido de não entender exatamente ali qual o objetivo do que está sendo explicado, né? Então, acho que é importante, talvez, ter um desafio inicial aí de comunicar conceitos mais básicos antes de você adentrar ali em aspectos mais técnicos ali com seus ouvintes ali, né, que são os membros do board, né? Então, acho que seria uma primeira informação aqui para dividir com vocês. E acho que uma dica, se eu puder dar, né? Obviamente, isso leva um tempo, existem boas práticas, mas também existe muita vivência, né? De você sempre procurar se organizar, né? Então, entender como é a agenda desse comitê na empresa que você trabalha, qual a periodicidade, para você conseguir ali ter o cálculo de horas e tempo que você vai ter para se preparar, né? Que materiais você vai coletar ali, como é que você vai organizar esse conteúdo, né? Porque você vai apresentar ali, então muitas vezes você precisa levar uma matriz de risco, então assim, você não vai levar uma matriz de risco para um comitê ipsis litteris, né? Você não vai levar ali de forma analítica, né? Você só precisa fazer um resumo ali daquela matriz de risco, quais são os riscos mais altos, talvez prioritários, né? Que a gente tem de nível de criticidade que precisam ser tratados, e que de fato ali impactam a companhia, em caso de materialização a nível estratégico, impactam os resultados da companhia. Então, talvez apresentar isso de uma forma mais objetiva e no seu discurso, né? Na hora que você vai falar, você ter clareza, né, e conhecimento ali dos riscos, de quanto eles podem impactar o negócio, né? Então, acho que essa é uma dica interessante também da questão da matriz de risco, é de a gente ter o cuidado de não levar um conteúdo muito denso, né? Mas ele está sempre no nosso discurso, no nosso conhecimento do negócio. Acho que eu poderia iniciar essa resposta para essa pergunta dessa forma primeiro aí, e deixar nossos colegas à É. vontade para complementar, a gente vai conversando. Não adianta encaminhar a matriz por e-mail para o cara do comitê e falar assim, ó, segue, qualquer dúvida me fala. Não vai dar Exatamente, muito certo. exatamente. Assim, eu já tive uma experiência com comitê de auditoria interna e era legal porque você tinham 4 pessoas no comitê, cada um com um perfil de pessoa mesmo, a forma como lidavam ali com as situações, até a forma diferente que lidavam com a mesma temática, seja no Uhum. nível de aprofundamento dos questionamentos, seja ali na como lidar, como levar adiante os temas, né? Então, assim como um bom auditor tem que conhecer o seu auditado, tem que conhecer bem ali os usuários, os gestores das áreas que ele audita, a mesma coisa funciona para o comitê também. Ele tem que conhecer seu comitê, tem que conhecer quem que é o cara que está lá, tem o meu coordenador técnico, quem que é esse cara, qual que é a carreira dele, em quais segmentos ele já trabalhou, quais os papéis ele desempenhou, para você conseguir fazer a leitura e ter uma boa comunicação com o seu comitê de auditoria interna, porque se você tiver algum problema de comunicação com a sua entidade mais alta dentro ali da organização, certamente você vai ter um problema. Pode até ser um problema pessoal, dependendo da situação, mas um problema em conseguir fazer com que seu trabalho seja visto de forma adequada e, consequentemente, reflita ali nas demais áreas da administração da empresa na qual você trabalha. Então, eu particularmente deixo essa dica, né? Assim, conheça, estude o seu comitê, como é que ele é composto, quem são as pessoas que estão ali, para que você consiga ter uma melhor interlocução com as pessoas que estão lá. Então, se você puder, né, pesquisar, acessar o LinkedIn do membro, perguntar muitas vezes ali até pro executivo que você tem uma interlocução maior, né, seja ele presidente, vice-presidente, um diretor, mas pergunte para ele, né, como é a atuação daquele membro, como costuma ser a postura dele dentro das agendas, porque pode ser que você nunca tenha tido uma experiência prévia com ele, né, então acho que é interessante você também ter essa troca ali com o executivo, né, antes de você entrar numa agenda como essa, e você entender o perfil, né, como você falou, né? Então, tem pessoas que têm perfil mais questionadores, que já tiveram, tem vivência ali no segmento da empresa que você atua, então pode ser que ele tenha um nível de criticidade um pouco maior, e aí você vai conseguindo, acho que é o aspecto mais importante, que você vai conseguindo modular, né, o seu discurso, né? Então, para quem talvez você vai ter que entrar no nível de um pouco de detalhe maior daquele risco ou daquele tema que está sendo abordado, e talvez
para para determinada audiência, você precisa ser um pouco mais objetivo, um pouco mais conciso, né? Porque aquela pessoa ali não está esperando um nível de detalhe muito grande, ela só quer a resposta, a resolução do final do dia, né? Então, essa acho que é uma dica super legal também. Vou tentar trazer um pouquinho aqui da minha experiência aqui. Eu colocaria o seguinte, Urba. Eu acho que o grande desafio, ou pelo menos assim, o que eu poderia dar como grande direcionamento é colocar todos os principais diretores, ou pelo menos os principais tomadores de decisão no mesmo nível, na mesma página, quando o assunto é risco. Conceito mesmo. A gente tem um sério problema, que o Danilo trouxe aí um exemplo fantástico, que é a matriz de risco sendo levada para o Conselho de Administração. Na verdade, isso não vai resolver em nada. A matriz de risco ela serve para resolver o problema operacional do risco, né? Nosso grande tema é simplesmente, nós temos que pensar aí nos 6, 8 principais riscos estratégicos dessa companhia e como eles estão sendo monitorados com toda a sua correlação entre as atividades operacionais da companhia e esses riscos estratégicos. E aí ter muito bem conceituado, isso que o Danilo colocou várias vezes de uma forma muito legal, que é o que é um risco, o que é um fator de risco, e principalmente o que é um risco estratégico, o que é um risco operacional, né? E entender que risco operacional, ele não, o risco estratégico não é um risco operacional bonito ou um risco operacional importante. Um risco estratégico, ele, inclusive, tem uma natureza de não ser mitigável, você gerencia ele, né? Porque ele é externo à sua vontade, ele é externo, ele é inerente a um determinado modelo, a um determinado segmento. Então, o que você cria são uma série de estruturas operacionais para que você consiga gerenciar esse risco, e a sua auditoria interna e a sua matriz de riscos operacionais vai versar sobre essas atividades operacionais, sobre esses riscos operacionais. Mas lá na diretoria, vamos falar assim, lá no alto nível de discussão, ninguém está olhando para se tem um número X de aprovações ou não aprovações, ou se teve desvio de conduta ou não. Na verdade, o que a gente está olhando é o seguinte: o risco estratégico, que pode ser uma escassez de matéria-prima, está sendo tratado como deveria? Poxa, nós temos escassez de mão de obra, está sendo tratado como deveria? Nós temos problemas de liquidez ou alto nível de inadimplência, não digo nem de inadimplência, mas você tem um sério problema de inadimplência no mercado. Como é que nós estamos nos portando? Muitas vezes você tem uma ação, vamos falar assim, ostensiva e ofensiva para gerenciar um risco estratégico, e não necessariamente uma atividade de controle. Então, esse conceito do que é um risco estratégico, o que é um risco operacional, fazer com que todo mundo fale a mesma língua, é o primeiro, na minha visão, claro, né, na minha experiência, o que eu vivenciei muito, foi sempre esse trabalho, muitas vezes, de montar turmas e treinar diferentes turmas, e aí, como bem colocou em outras conversas aqui o Paulo, né, em um dado momento eu tenho que falar sobre risco financeiro com o time financeiro, tenho que falar sobre risco operacional de supply chain com o time de supply chain, tenho que falar sobre risco tributário com o time fiscal, e por aí vai. Então, a gente tem que ter uma cultura de falar de risco em todas as suas dimensões, em todos os seus níveis, com os diferentes níveis da companhia. E entender que conhecer o risco é tão importante quanto conhecer o negócio. E aí sim, a partir daí, vamos discutir e filosofar sobre isso em cima de todas essas estruturas. Mas eu diria assim, educação. Educar a nossa companhia em todos os níveis sobre gestão de risco é o grande desafio de todo o comitê, meu filho. Essa seria a minha sugestão de viés de desafio para um comitê. Legal. Bom, primeiro agradecer aqui ao Peterson e ao Danilo pela consultoria pro bono aqui. Espero que eles me apresentem a conta depois. Eu tô nessa área do outro lado da mesa não faz tanto tempo assim, principalmente na área de auditoria interna, especificamente falando, né? Então, excelente dividir o painel aqui com esses dois craques aqui da função. A minha função aqui, a minha experiência aqui, Leandro, ela é muito mais do lado de auditor externo, né? Com comitês de auditoria. Então, dentro dessa atividade, ela é extremamente regulada aqui, né, por CVM, principalmente, que é o contexto que eu estou mais acostumado. Então, você é obrigado a compartilhar o planejamento de auditoria, alinhar com o comitê de auditoria os testes que vão ser feitos, quais são as áreas de risco, quais são as áreas significativas nas demonstrações financeiras, estimativas contábeis, quais que são os focos da auditoria, né? E, obviamente, nos reportarmos ao comitê de auditoria com certa periodicidade dentro daquilo que é
que é obrigado para fins de legislação, mas também com proatividade também para que, obviamente, não haja surpresas ao final de cada processo, né? Então, acho que manter uma comunicação sempre aberta aqui, né, do planejamento dos planejamentos de auditoria, seja ele interno ou externo, você manter a matriz de risco atualizada, obviamente que dentro de um nível aqui que agregue valor, como o Peterson e o Danilo trouxeram, acho que é mais ou menos isso. Mas a minha experiência ela é muito mais como auditor externo do que na experiência aqui do Peterson e do Danilo. Legal. Bom, vamos lá para a próxima. Ó, já vou pedindo desculpa antecipadamente, porque tem muita pergunta aqui que o pessoal fez. Algumas perguntas voltam um pouco do que nós já havíamos falado, outros fogem um pouco do contexto. A gente vai priorizar aqui, seguir o nosso roteiro que nós havíamos definido anteriormente. Eu espero que o que a gente for discutido aqui responda o que o pessoal está mandando aqui. Se a gente tiver um tempinho, a gente volta para poder responder pontualmente, senão eu peço desculpas por não responder. De qualquer forma, a gente vai ficar com essas perguntas aqui, talvez no momento oportuno, até se os nossos colegas aqui dispuserem de tempo, eles podem responder. Não estou dizendo que vão, tá, gente? Vou dizer que depois eles podem tentar responder pontualmente algo que não foi respondido hoje, tá? Só para não gerar aqui o compromisso, que eu estou comprometendo algumas pessoas e não sou. Então, eles vão tentar responder, tá? Boba, Danilo, aqui, acho que só para complementar aqui, eu lembrei de um tema, que assim, essa pergunta ela é muito ampla, né? Acho que ela traz muitos gatilhos aqui para a gente assuntos para a gente acabar ficando discutindo, no bom sentido. Acho que tem um desafio assim bem grande com o comitê que eu vivenciei, né? Continuo vivenciando, acho que acaba sendo comum a bastante profissionais, que é a questão da publicidade, né? No bom sentido, né? E métricas das entregas da auditoria, né? Então, assim, gente, no final do dia eu vou ter uma pessoa lá no comitê que vai me questionar, tá, mas, cara, quanto a gente gerou de economia, né? Quanto eu estou ganhando, né, com o resultado das recomendações que a auditoria trouxe, né? Então, como eu consigo dar publicidade, como eu consigo metrificar, né, essa entrega? O que a auditoria de fato está dando de retorno para a companhia, né? Porque a auditoria não é centro de custo, né? A gente precisa dar retorno de alguma forma para o negócio, né? Então, eu acho que isso é um desafio bem grande, eu acho que assim é um tema bem amplo, né? Mas acho que vale a pena a gente se colocar o gestor de risco de auditoria, né? Que reporta para o comitê, acho que vale a pena se colocar diante de alguns questionamentos, né? Qual retorno que a auditoria está dando? Que oportunidades de economia, né? Foram identificadas, né? Com a execução com a execução dos trabalhos, né? O que eu estou ofertando de diferente para o negócio, né, com a execução do meu trabalho. Então, e como eu consigo metrificar. Então, enfim, tem diversos exemplos aqui, diversos exemplos de perguntas aqui que eu posso trazer para vocês, mas sempre tentar trazer essa correlação aí, né, do retorno versus o orçado, o desempenho do que eu estou entregando versus, né, os recursos que eu tenho disponível, seja ele de pessoas, seja ele financeiro, seja ele de horas disponíveis de trabalho. Então, a gente conseguir metrificar, né, o delta, digamos assim, que é o resultado desse trabalho, menos ali o custo que eu tenho ali com o ambiente de implementação de um controle. Então, acho que esse é um desafio bem grande. Então, acho que é uma dica aí que eu deixo, tentem sempre metrificar a entrega de vocês, porque acho que isso agrega muito valor quando a gente fala em termos mais financeiros aí para os membros do comitê. Eu não sei se você sabe, acho que até comentei no nosso briefing que nós tivemos na semana passada, eu coordeno um grupo de profissionais ali de auditoria, risco, compliance, enfim, que é o RAC, e assim, esse tipo de questionamento do pessoal é muito recorrente. Principalmente o pessoal está fazendo a constituição do plano de auditoria interna, fazendo a definição das metas ali do time de auditoria interna, quais são os SLAs, quais são os indicadores, quais são os KPIs da auditoria interna, né, para ela apresentar, seja para o comitê, seja para a administração. E o pessoal sempre costuma contribuir com recomendações ali bastante interessantes. E por mais que a gente saiba que não é o papel da auditoria interna, a gente sabe que no final do dia a administração quer saber o quanto que você está gerando de valor para mim, o quanto eu estou recuperando ou deixando de perder meus ativos. E se a gente não tiver condições de minimamente metrificar o resultado dos nossos trabalhos, podemos ter um problema na execução ali da auditoria interna. A gente sabe que nos papéis, a gente sabe que essa não é recomendação, a auditoria interna não tem que fazer, ela tem que agregar de outras formas, mas no dia a dia, ali
no tete a tete, a gente sabe que isso é bastante comum e esses SLAs, esses indicadores ajudam, como você falou, Danilo, a metrificar e valorizar o nosso trabalho de uma forma mais direta, né? mais palpável. Tá? Eu vou suprimir uma pergunta aqui, porque a gente já está indo para a reta final aqui do nosso bate-papo, e aí que é a pergunta 5, né, que nós falaríamos ali de qual que é o papel do Comitê de Auditoria Interna e de que forma, a melhor forma de contribuir e formalizar ali o papel dele na execução, no acompanhamento dos trabalhos da auditoria interna, porque a gente já acabou comentando isso de outras formas em outras abordagens, tá? Mas eu queria trazer uma coisa aqui que até, né, para quem já presenciou isso, principalmente talvez o Paulo, talvez o Peterson, né, que já trabalha mais ali no viés de consultoria, não havendo a possibilidade de constituir um comitê de auditoria interna, né, de acordo com as melhores práticas de mercado ou até conforme previsto em algum tipo de legislação, o que seria minimamente responsável para constituir esse comitê ou uma entidade que possa se valer dessas prerrogativas e como que deveria ser o nível de reporte da área de auditoria interna para essa entidade. Tá? Então, gostaria de ouvir um pouquinho de vocês. Se me permitirem, eu colocaria na seguinte linha, né? Vamos partir de um cenário onde o comitê e o conselho não existem dentro de uma organização, né? E que, de fato, a gente ainda está buscando, ainda vai remeter um pouco a nossa conversa sobre a independência dessa auditoria. O mundo ideal é que a gente tenha aí se não a própria figura do dono, mas, no mínimo, a entidade máxima, a autoridade máxima dentro da companhia, que ela possa constituir ou um time ou, dentro de um cenário ideal, inclusive, por que não, contratando uma empresa independente para poder fazer os trabalhos de auditoria. É claro que a gente tem que lembrar, a auditoria ela vai ser o final, né? Quando eu digo final, por que isso? Senão você vai chamar uma auditoria para fazer o quê no final? Para auditar, né? Eu até brinco, o que o auditor faz? Audita, né? A pergunta está meio inglória. Mas a gente sempre tem que pensar da seguinte forma: eu tenho que ter uma visão mínima do que é risco para o meu negócio, que seja organicamente, que seja instintivamente. Eu sempre falo que qual é a melhor forma de avaliação de risco? É aquela que você tem mais fácil possível de ser executada. Puxa, é a visão de um dono, é a visão de um diretor, é a experiência da sua liderança da companhia, né? Puxa, o ideal é que você tenha um planejamento formalizado. Sim, claro, o mundo ideal é esse, mas estamos pensando no pior cenário de formalização possível. Então, assim, tenha um conhecimento ou tenha um feeling, pelo menos, do que seria risco para você dentro do seu negócio, a partir de uma clareza de aonde você quer chegar. E aí sim, a partir disso, contrate um time independente de auditoria, porque você sabe que, de fato, ele não tem nenhuma independência, essa contratação preferencialmente seja feita por essa entidade máxima, por esse dono, por esse diretor, e não por intermédio de um time de suprimentos ou de um time financeiro, porque aí você já tem, de fato, uma quebra de confiança, né, um conflito de interesse, e que esse reporte seja feito diretamente ao interessado da gestão desse risco. Novamente, pessoal, estou fazendo aqui um cenário, um desenho de um cenário completamente hipotético, onde a gente não tem nenhuma estrutura de governança. A estrutura mínima vai te pedir que você tenha ali um dono de empresa, um conselheiro consultivo, esse conselheiro consultivo te ajudando a orientar quanto aos riscos e te direcionando ou na contratação ou tendo um time de auditoria que reporte direto para ele. Mas partindo de um cenário absolutamente zero governança, nós temos que ter uma visão mínima. Por que eu digo isso? Gestão de risco, né, governança, auditoria, isso não é um trabalho só de grandes companhias, isso é um trabalho de boa gestão. É uma boa prática de gestão no fim do dia. Então, conhecer o seu negócio é o seu primeiro passo. Entender o que te impede de chegar nos objetivos que você deseja para si mesmo vai ser o seu segundo grande passo. E o seu terceiro passo vai ser um time que reporte diretamente para você, sendo ele primarizado ou terceirizado, para que ele possa fazer um trabalho de auditoria. No melhor dos mundos, seria terceirizado, porque ele vai ter as boas práticas de execução da auditoria e de reportes de auditoria. Vai saber fazer um bom mapeamento, vai saber fazer um bom levantamento de amostra, vai saber fazer uma boa análise de caso para você. Eu acho que esse seria, dentro do cenário mais imaturo em termos de governança, uma boa forma de começar a fazer isso. Obrigado, Peterson. Acho que eu concordo 100% com o Peterson, né, Leandro? Acho que a gente também, né, uma coisa é o mundo ideal, outra coisa é a vida real, né? Acho que, além do cenário que você comentou, se você me permite, eu ampliaria isso para empresas, por exemplo, que talvez membros da auditoria interna exerçam o papel aqui de gestor de risco ou até uma segunda linha, né?
E, vamos lá, governança corporativa nunca é ruim para ninguém, na hipótese de você não ter condições né, de ter as 4 funções muito bem delimitadas aí, independentes entre elas. Outra alternativa que o próprio IIA dá é você ter um assurance externo, né? Você pode ter uma equipe de auditoria interna, né? Você não contrata um terceiro e você pode trazer alguém para fazer uma avaliação com respeito à independência, aos trabalhos de auditoria que foram executados ao longo do ano. Então, seria uma outra alternativa aí também para minimizar os impactos de uma possível falta de independência em cenários como esse, né? É isso aí. Danilo, vai contribuir com alguma coisa? Vai ficar Eu quietinho? acredito que o Paulo e o Peter sempre foram perfeitos nas colocações, não tenho nada a adicionar, não. Você quer agregar? Legal. Bom, então antes da gente partir ali para o encerramento, eu comentei para vocês, o pessoal estava todo preocupado, que estavam nervosos. A gente vai começar a conversar, discorrer sobre o tema. Quando pensar que não, já acabou o horário, a gente vai ter coisa para falar, ainda não vai ter mais tempo, tá? Então, antes da gente partir para as considerações finais, queria pedir o apoio aqui do nosso time técnico, Gabriel, para ele trazer para a gente aqui uma enquete, para que os participantes aqui possam responder. Tá? E enquanto o pessoal vai respondendo aqui, eu vou na verdade, não é nenhuma provocação especial, até tinha colocado um tema aqui, mas eu gostaria de deixar vocês, cada um de vocês, livre para fazerem suas considerações finais em relação ao tema, auditoria interna, comitê de auditoria interna, a independência dessas entidades, como que eles contribuem ali para a governança dentro das empresas, e também fazer ali as considerações finais sobre vocês, sobre a pessoa de vocês. Fiquem à vontade. Vamos começar ali pelo Danilo. A gente vai depois Danilo, Peterson e encerra com o Paulo. Pode ser? Legal, vamos lá. Eu acho que eu gostaria aqui de talvez encerrar aqui a minha participação é, trazendo um pouco assim, de experiência mesmo, sabe, de profissional, principalmente quem está começando a reportar para comitê, no sentido de você se preparar, né, para você evitar eventuais situações aí desconfortáveis. Acho que de alguma forma ajuda na nossa construção como profissional, né, mas acho que quanto mais você conseguir direcionar e endereçar ela antes de que elas aconteçam, né, acho que é importante. Então, acho que todo profissional passa, né, por desafio na sua caminhada profissional e tem principalmente daquilo que a gente vivencia pela primeira vez, né? Então, as primeiras experiências que a gente tem com algo, né, nos coloca num lugar de insegurança. Acho que isso é natural do ser humano. Então, assim, comigo, uma experiência que para dividir com vocês não foi diferente, né? Então, a vivência que eu tenho para dizer aqui para vocês é que nas primeiras vezes que eu fui reportar para um conselho, eu montei ali todo um discurso, né? Montei uma pauta para apresentar, me preparei. Porém, quando chegou na hora, por uma eventualidade, os membros começaram a se debruçar ali sobre um dos temas, né? De uma forma bastante fervorosa, né? E com bastante dissidência entre eles ali, né? Não havia nenhum senso comum entre eles. E aquilo acabou encavalando todo o resto da pauta, tempo de apresentação que eu tinha, né? E além disso, também nesse inteirinho foi me solicitado um detalhamento de uma informação sobre o risco que eu não tinha ali de cabeça. Então, eles pediram para abrir um material na hora ali da reunião, né? Então, aquilo me colocou numa situação extremamente embaraçosa ali. Foi um pouco caótico ali na minha visão. Eu me senti em apuros, mas graças a Deus eu consegui contornar, consegui ali municiá-los, né, das respostas que eles precisavam. E eu consegui, enfim, esclarecer o que era preciso e a pauta continuou. Então, acho que só de uma lição aqui lição minha pessoal, né, que eu gostaria de dividir com vocês, estejam sempre preparados aí para os imprevistos, né? Eles acontecem, né? Então, É raro, mas acontece é muito, raro, né? mas acontece muito, né? Então, vai existir ocasiões de que os participantes eles vão acabar se delongando mais, talvez sobre um tema, né? E aquilo talvez vai exigir você ser um pouco mais objetivo com o que vai vir depois, né? Com as pautas seguintes, né? Ou talvez alguma pauta que você tinha colocado ali, talvez você tenha que deixar para o segundo momento e talvez você tenha que formalizar ali através de uma formalização adicional que não seja dentro ali da própria reunião do comitê.
Então, acho que esteja sempre preparado para os imprevistos, acho que a dica 2 aí, saiba se adaptar, né? Então, encontre soluções ali, alternativas momentâneas, né, para você cumprir o seu objetivo ali dentro daquele fórum, né, daquela reunião. E aproveite, né? Acho que voltando aqui, a gente acabou falando um pouco sobre isso aqui ao longo da nossa conversa, como uma forma até de evitar talvez situações como essa, né? Não que signifique que você vai mitigar 100%, mas procure sempre entender o perfil, né, dos membros dos comitês aí para entender como cada um deles pode se colocar, que tipo de críticas ele vai poder tecer. Ele é uma crítica um pouco mais com viés um pouco mais financeiro, a nível mais operacional, a nível mais estratégico, vai fazer algum questionamento em relação a questões de mercado. Então sempre procure entender de maneira prévia aí o perfil desses membros, né, histórico, experiência, o currículo deles, para que você consiga moldar ali, modular melhor o seu discurso e ser mais assertivo ali nas suas respostas, né? Isso, obviamente vem com o tempo, né? Com o tempo você vai modulando a sua abordagem e entendo que questionamentos como esses vão poder surgir, você vai conseguir endereçá-los. Acho que é isso aí que eu tinha para dividir aqui como encerramento aqui da participação nesse painel. Obrigado, Danilo. Vai lá, Peterson. Imagina. Já, antes de mais nada, agradecer de novo, né? Acho que poder falar um pouco sobre um tema que eu gosto pra caramba, que é falar de governança, falar de riscos, falar de auditoria. Com pessoas tão fantásticas quanto esses caras estavam aqui, é um prazer para qualquer um, podem ter certeza. Então, desde já estou muito feliz de poder estar aqui, poder falar um pouquinho, compartilhar. A Perinit é sempre uma grande parceira, uma grande empresa que sempre abre grandes portas para a gente que está fazendo consultoria, que ajuda a tentar emplacar no mercado. A gente não faz auditoria porque é bonitinho, a gente não faz de gestão de risco e governança porque é um tema da moda. Na verdade, está muito ligado aos nossos princípios pessoais, o que nós consideramos que dá para fazer bem, melhor e ganhar dinheiro fazendo a coisa certa, colaborando com a sociedade, colaborando com todos os stakeholders de uma companhia, de uma organização. Então, assim, para mim é sempre um prazer estar aqui. E aí, buscando um pouquinho essa linha que o Danilo fez, de trazer aí uma dica, uma indicação, eu sempre diria o seguinte, pessoal, contexto, sempre. Quando a gente for falar de risco, contextualiza com objetivo. Quando a gente for falar de pontos de auditoria, contextualiza com qual risco você está conversando. Um ponto operacional não tem valor nenhum se ele não tiver um contexto estratégico para uma companhia. E nenhum ponto estratégico tem valor se nós não associarmos a qual linha de receita nós estamos falando, né? Vamos sempre lembrar, risco é aquilo que impede de chegar no objetivo. Então, vamos entender qual é o objetivo que a empresa está sendo impedida de alcançar com essa ação. E aí, saber fazer um bom trabalho de correlação e contextualização vai sempre enriquecer os trabalhos dos nossos times de auditoria. E podem ter certeza, tudo que a gente falou aqui sobre o Comitê de Riscos e Auditoria é muito real. A função de um comitê é trazer a estratégia para o time de auditoria e a auditoria para o time de estratégia. É esse elo. No fim do dia, é isso que nós estamos falando. Tem obrigações de fazer uma boa revisão das demonstrações, garantir que a empresa de auditoria de balanço é uma empresa boa, que está sendo muito bem relacionada, o time de auditoria está tecnicamente competente para executar. Sim, tem as atividades, né, as entregas padrões, que muitas vezes, inclusive, não são tão legais, mas são importantes de serem feitas. Mas eu acho que um ponto muito importante é colocarmos o tema gestão de riscos na mesa para ser discutido de maneira tal a nos levar a compreender melhor aonde a empresa quer chegar. Esse é o papel do time, do profissional que trabalha com gestão de risco com auditoria. E aí, novamente, pessoal, colocar sempre à disposição, foi colocado aí no chat o meu link do LinkedIn, quem tiver aí curiosidade pode me procurar, mandar perguntas, estou sempre à disposição. Claro que às vezes acontece de não conseguir responder todo mundo, mas eu sou um cara sempre aberto a conversas e poder compartilhar tudo que eu consigo. Obrigado e aos painelistas aqui comigo, a Perinit e a todo mundo que assistiu aí o painel conosco. Obrigado, Peterson. Não, primeiro, começar agradecendo a Perinit, a você, Leandro, principalmente, a Peterson, Danilo, obrigado por compartilharem esse momento fantástico aqui para mim, de muito aprendizado, obrigado mesmo. Segundo, agradecer a todos os participantes que estiveram conosco até agora e os que participaram aqui da sessão. Acho que não tenho mais muito a acrescentar em relação a dicas, acho que na linha do que Peterson e Danilo comentaram, né,
apesar de termos aqui enfocado bastante questões de riscos estratégicos, no estudo que eu comentei para vocês, feito pela PwC, uma das patrocinadoras aqui do evento, apenas 50% das equipes de auditoria colocam os riscos estratégicos nas suas matrizes de risco. Então, acho que é importante refletir sobre esse assunto, né? E com certeza vai fazer com que a função de auditoria interna seja cada vez mais estratégica, cada vez mais importante para as organizações. É isso aí. É isso, gente. Chegamos ao final de mais um webinar. Espero que todos tenham gostado, seja os painelistas com a participação e do pessoal que apareceu aqui. Depois, esse vídeo vai estar disponível lá no canal do YouTube. Se alguém quiser rever alguma coisa, quiser compartilhar com pessoas que não tiveram oportunidade, é só acessar o canal da Perint lá no YouTube que o vídeo estará disponível, tá bom? Muito obrigado, tenham todos uma boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.